qual desses três problemas do Brasil hoje é o principal problema que um candidato deveria levantar como sua principal bandeira? Corrupção, desigualdade ou a fome? É difícil, né, escolher. A gente já testamos, já a corrupção deu errado, né? Então vou cortar. Na última eleição foi esse o mote. O problema número 1, o presidente que sentar em 2023 fome, na cadeira... Assim, eu repito isso diariamente na minha vida, assim. Para mim, o número de brasileiros que voltaram para ficar abaixo da linha da miséria, porque isso já não é mais desigualdade, né? Eu acho que é um problema um pouco maior. Então, eu acho que é fome. Para mim, seria fome. E depois? Depois a desigualdade. E por último, a corrupção. Eu acho que ainda passaria mais coisa na frente, mas... Mais coisa. Nessa lista aqui, seria essa ordem pra mim. O que você passaria na frente da corrupção? Acho que eu colocaria educação, saúde, e depois corrupção. Porque eu acho que um plano de governo baseado em acabar com a corrupção, a gente tá vendo aí o que dá. Ele abre espaço pra corrupção. Então a gente testou 10 medidas contra a corrupção, testou afastar as coisas, tentou sitiar com generais, colocar os parentes, enfim... acho que não é o mote, não. O Brasil tem outras urgências. Professor Prando, na sua lista, fome, desigualdade, corrupção, qual é o principal problema do Brasil hoje? Aldrin, do que você colocou desses três, em termos estruturais e para médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma, a desigualdade. Agora, em termos conjunturais, daquilo que aparece no presente, é mais imediato, é a fome. Vamos lembrar sempre do falecido Betinho, que criou a campanha contra a fome, o Natal Sem Fome. Depois isso tornou-se no Brasil um conjunto de ações para a cidadania. O Betinho sempre dizia, né, dar o peixe ou ensinar a pescar? É ótimo ensinar a pescar, que as pessoas tenham condições dignas de ter um emprego, gerar renda e sair da pobreza, mas quem tem fome tem pressa, né? Então, assim, a gente tem hoje a pandemia, que é uma situação conjuntural, porque ninguém escolhe uma pandemia, ela chegou importada e ela é pandêmica porque ela está no mundo todo. A pandemia, ela tornou agudos problemas, melhor dizendo, que já existem estruturalmente no Brasil, né? Então, assim, é inconcebível que um país como o nosso tenha pessoas passando fome, sendo que tem terra agricultável e água potável para toda a sua população e para parte daqueles que vivem no mundo. Então, em termos estruturais, você não acaba com a desigualdade. Numa sociedade capitalista, a desigualdade ela faz parte da própria existência. Você consegue diminuir a desigualdade a níveis aceitáveis. Você consegue, via educação, promover uma melhoria na qualificação da mão de obra, na geração de emprego, na criação de tecnologia e de ciência, para que o Brasil não seja eternamente um fornecedor de commodities. Porque há praticamente 500 anos o Brasil entra no mercado, né, internacional. Hoje é soja, café, boi, carne e tudo mais, mas o Brasil não põe iPhone, não coloca televisão, quer dizer, nada disso que demanda tecnologia nós ofertamos. E um problema muito grave nosso também é a questão de que a nossa mão de obra é muito pouco qualificada. A produtividade média do brasileiro, salvo o melhor juízo numa pesquisa que eu li há uns meses atrás, só não é pior do que a do venezuelano. Um brasileiro e um norte-americano fazendo o mesmo trabalho, né? Enfim, por exemplo, se for fritar hambúrguer, se for fazer alguma coisa, via de regra, o norte-americano é 4 vezes mais produtivo que um brasileiro. Então a gente tem que estruturalmente e na questão da educação e da geração de emprego. Com isso, você diminui a desigualdade e, consequentemente, você tira a fome do horizonte das pessoas. Imaginar que em 2021 o brasileiro está na fila para revirar lixo ou pegar osso para conseguir comer é de chorar. Quem mora no centro de São Paulo e caminha pelas calçadas do centro de São Paulo, eu fui esses dias buscar um livro na Praça da Sé, ali na livraria da Unesp. Aparecia, sabe aquelas cenas de filme? A Praça da Sé parecia cena de filme em que você tem aqueles acampamentos de refugiados em situação de guerra, né? Então a gente tem hoje uma sociedade que está quebrada, está pobre, está miserável e não há para o ano que vem nada que indique melhoras disso em termos substanciais. Para atender os temas da desigualdade e da fome, é evidente que a esquerda ela lida muito melhor com esses assuntos. Tem um histórico de elaboração de projetos sociais, a própria Bolsa Família,
e uma série de outros no campo da educação, da ciência, da habitação, são frutos da esquerda. E combater a fome, quem nós pensamos imediatamente entre os candidatos disponíveis hoje é no Lula. Então, este benefício, assim, muito entre aspas, né, benefício é da esquerda, na minha perspectiva. Agora, a gente estava falando aqui até uns minutos atrás do Moro. O que o Moro vem trazer? O combate à corrupção. O Moro fala, sobretudo, com classes médias, com classes também revoltadas, né, com toda a estrutura de corrupção do país, independentemente de como foi feito esse julgamento, né, de acordo com o que o Rodrigo explicou. Mas, para combater fome, ele não tem essa voz. Para tratar de desigualdades estruturais, o Moro não tem essa voz. Essa voz, ela é basicamente lulista hoje em dia. Mas, nem Juliana, o Dória, a gente já discutiu várias vezes, Juliana, ele não tem essa voz. Até o Bolsonaro está combatendo a fome com o Auxílio Brasil dele aí, de R$400, poxa. Como é que os políticos não se preocupam com a fome? Mas tudo bem, mas não é um programa estrutural. O Rodrigo falou aqui de desigualdade. Só o Lula vai combater a fome? Não, mas eu estou falando que entre os candidatos é aquele que mais bem dialoga com esse problema, que é o que mais bem entende esse problema e que tem um histórico de combate que os outros não têm, e eles não conseguem expressar nenhum tipo de interesse em combater a fome. A Juliana, ao falar do Lula agora, a Juliana corroborou a tese do lulopetismo, que é uma narrativa de que o monopólio da desigualdade, do combate às mazelas é da esquerda. Vamos lembrar que quem estruturou o país e tirou o país da hiperinflação, que era um imposto que corroía o salário do trabalhador, que não tinha como se proteger, foi o governo Fernando Henrique Cardoso. A Bolsa Família, ela foi uma reestruturação de vários programas sociais iniciados com o governo Fernando Henrique Cardoso. Qual a diferença do Fernando Henrique para o Lula? O Lula tem um viés, um caráter populista que o Fernando Henrique nunca teve. Então ficou durante 8 anos do Lula, depois mais com Dilma, se falando da herança maldita que o Fernando Henrique havia legado ao Brasil, e a herança maldita do Fernando Henrique foi uma economia sem inflação, foi tripé macroeconômico, que o Lula não mudou nada. Agora, se a gente for pensar, nesse cenário que a Juliana coloca, sem dúvida nenhuma que no momento, quem tem condições de melhor verbalizar algo em relação ao tema é o Lula, até porque passou fome quando criança. Lembrando que o programa Fome Zero, que ele anunciou no primeiro dia, no discurso dele, no primeiro mandato, foi um fracasso, porque não é uma situação tão simples. Então o Lula, de fato, dialoga com esse problema, mas o problema da fome não é monopólio nem do Lula, nem da esquerda, né? Liberais, social-democratas preocupam-se profundamente com a desigualdade e com a fome. Claro que em perspectivas diferentes em relação à economia e ao Estado, tá? Agora, o Lula hoje está monopolizando porque os outros não se apresentam. Porque, então, se você pegar, só completar o raciocínio, eu já te passo a palavra. Se você pegar, por exemplo, o governador de São Paulo, Dória, a despeito dele ser over na comunicação, dele toda hora tá na mídia, toda hora chamar entrevista semanalmente para falar que a vacina chegou, que a seringa chegou, que a agulha chegou, que o Zé Gotinha chegou e que o avião chegou, foi over, mas tudo bem. A vacina implica na retomada da economia. Outro fato, São Paulo, o estado de São Paulo tem um crescimento econômico robusto se comparado à média do Brasil a qualquer outro ente federativo. Então, o crescimento de emprego e de renda diminui fome, diminui desigualdade. Claro que o Dória ainda não tem o histórico. O Lula está presente na política brasileira desde 1989. O Lula foi para o segundo turno, ou o PT foi para o segundo turno em todas as eleições, o Lula só perdeu 2 vezes no primeiro turno para o Fernando Henrique, em 94 e 98. Ou seja, o PT e o Lula especificamente, é o político mais presente na história de metade dos brasileiros que ouviram o Lula desde criancinha ou até hoje vem o Lula. Então não tem como tirar dele essa aura do cara que é o mais bem. Ele terminou o segundo mandato com 80% de aprovação.
Que político no mundo termina com uma aprovação dessa? O Fernando Henrique, ele não está disputando a eleição. Eu estava falando entre aqueles que estão disputando a eleição. É o Lula, não que seja monopólio, mas aqui neste país e entre os candidatos disponíveis, é o Lula, gente. É que do jeito que você colocou, deu a entender que só o Lula entende, compreende a dimensão da fome, porque ele, enfim, já sentiu isso na pele, veio da pobreza extrema. Mas não é bem assim, né? Isso não quer dizer que ele seja o cara preparado para resolver o problema que a gente tem hoje. Até porque o histórico é outro, né? O Brasil que o próximo presidente vai encontrar em 2023 é completamente diferente do Brasil de 2003 que o Lula assumiu. E não podemos esquecer também, quem é de esquerda gosta muito de falar do Lula e esquece da Dilma, né? E a Dilma deixou aí 12 milhões de desempregados, o que causa bastante fome também, né, Juliana? Eu não vou falar do governo Dilma, eu tenho tanta coisa para falar do governo Dilma que daqui a pouco o programa acaba e eu não termino de falar do governo Dilma. A grande verdade.